Next, we'd like to move to Mr. Jorge Gonzalez, Vice Rector from Oporto University, who will address us now, and the floor is yours. Bom dia. Queria cumprimentar a mesa, cumprimentar os presentes e dizer do prazer que tem a Universidade de Porto em participar neste fórum e apresentar-vos aqui as contribuições que a Universidade de Porto procura fazer para o nosso conhecimento cada vez mais alargado do oceano. Com este problema de limitação de tempo, eu tenho um duplo problema, tenho uma longa coleção de slides, mas que tem uma vantagem, é que eles são bem claros, explicativos em inglês, o que eu espero que facilite a compreensão e o trabalho da tradução. Nós consideramos o mar uma prioridade e há várias razões para termos considerado isto no nosso topo de preocupações. A geografia, como conseguem ver por esta imagem, é uma razão óbvia, mas também a história. De facto, a Universidade do Porto aparece na sequência do aparecimento de uma escola náutica no Porto e, portanto, o tema dos oceanos e dos mares está embebido na nossa cultura, no nosso código genético. Mas indo para razões mais recentes, o mar foi considerado pelas autoridades locais, nacionais e europeias como uma prioridade. A própria Comissão de Coordenação da Região Norte promoveu uma intensa reflexão e uma mobilização do meio académico e empresarial para, em conjunto, criarmos um conhecimento, um ecossistema que levasse a que mais conhecimento fosse gerado e mais conhecimento fosse incorporado na nossa economia e na nossa sociedade. E a Universidade de Porto não pode ficar alheia a este desafio, uma vez que é uma universidade pública, é a maior universidade portuguesa e é a universidade com mais produtividade científica em praticamente todas as áreas de conhecimento. Portanto, esta questão de responsabilidade impunha-se e foi por isso que mantivemos isto no topo das nossas prioridades. Mas afirmámos isto não apenas por uma questão de voluntarista, mas porque tínhamos dentro da nossa comunidade um conjunto de grupos com créditos firmados em diferentes áreas que nos davam o conforto necessário para reclamarmos desta responsabilidade. Um destes grupos, que é chefiado pelo professor João Coimbra, que acabou de intervir no painel anterior, chamado CIMAR, um laboratório associado de dimensão nacional, mas que tem, na Universidade de Porto, um dos seus grupos mais numerosos e mais dinâmicos, com cerca de 300 investigadores, quase a metade com o grau de doutor, e, portanto, são um agente criador de conhecimento sobre o mar, muito relevante, quer a nível nacional e, com especial razão, dentro da Universidade do Porto. As suas áreas de conhecimento são as mais diversificadas, desde a aquacultura e a biotecnologia até a parte mais oceanográfica, de segurança, de proteção, e, portanto, isto só por si era suficiente para dar a um responsável científico que não está ligado ao mar, como é o meu caso, algum conforto para ter uma postura algo mais ativa em termos políticos. Mas, felizmente, na Universidade do Porto não temos apenas o CIMAR. Há um conjunto de grupos de competências complementares que são aquilo que nós chamamos os grupos âncora da Universidade de Porto, no caso da pesquisa e da inovação na área dos oceanos. Um outro grupo está na nossa Faculdade de Engenharia, é o Laboratório de Sistemas e Tecnologias Subaquáticas, que tem desenvolvido um trabalho notável de monitorização do desenvolvimento de modelos, e o modelo é basicamente este, a criação de uma rede de hardware e de software que permita a monitorização do mar através de um conjunto de veículos não tripulados, subaquáticos e aéreos, ligados a uma unidade de controle. Este trabalho deste grupo já ultrapassou a fase teórica, a fase de modelo. Foram capazes de desenvolver um conjunto de veículos autónomos na própria universidade e, em colaboração com a Marinha, neste caso com a própria Academia da Força Aérea, foram já capazes de construir, testar e validar um conjunto de veículos aéreos não tripulados que estão já em operação e que têm dado provas da sua operacionalidade num conjunto de exercícios militares, quer patrocinados pelas Forças Armadas portuguesas, quer pelas Forças Armadas de outros países membros da NATO.
Portanto, temos um conjunto a nossa competência não se limita apenas a estes dois grupos, que são, de facto, os grupos de referência. Nós temos institutos de interface e outros grupos de investigação que nos dão uma responsabilidade acrescida. Por exemplo, o INEGI, que tem uma longa tradição em Portugal no apoio à indústria automóvel e à indústria espacial, envolveu-se recentemente na área do mar, foi responsável pelo desenho e pela construção de boias oceanográficas, tem apoiado a construção de veículos não tripulados, está envolvido no desenvolvimento de componentes e sistemas para a energia das ondas, na criação de câmaras hiperbáricas e, portanto, começa já a ter um conjunto de projetos concretizados que dão também toda a credibilidade ao Instituto destas dimensões. O CIBIO, na área da biodiversidade, um centro de investigação referência a nível nacional e a nível internacional, mais amplo, ligado com a biodiversidade e os recursos genéticos, tem tido também uma palavra a dizer no entendimento da questão da genética e da evolução, mas que fazendo parte de uma rede internacional de monitorização dos recursos aquáticos. E o INESC, também um centro de tecnologias de informação de referência, que recentemente também se envolveu nesta área do oceano, quer através da sua participação na construção de veículos não tripulados, na coleta e no processamento da informação oceanográfica e também no desenvolvimento de uma tecnologia de sensores e condução por fibra óptica para monitorização do fundo oceano. E outros centros, das mais diversificadas áreas da engenharia química, eu destacava aqui o desenvolvimento de tecnologias novas de grupos que são referência internacional para permitir a utilização de nanoprodutos para novos processos de desalinização, de purificação da água, quer da correção de contaminações, até questões mais da área das humanidades, do direito marítimo e também das diferentes áreas das ciências sociais. Portanto, todo este conjunto de competências deu-nos algum conforto, não só para nos afirmarmos enquanto player e a nossa responsabilidade no apoio às políticas regionais e nacionais, como também para investir no sentido de dotar estes grupos de uma infraestrutura capaz de os facilitar o contacto com o mar. Desta fase passamos para a construção dentro do Porto de Leixões e num projeto extraordinário em colaboração com a APDL, com a Autoridade Marítima, mas também com o município de Matosinhos, com a construção de um conjunto de instalações para o acolhimento de toda a fileira ligada com a produção de conhecimento até à sua aplicação na empresarial. Vamos ter espaço para acolher os grupos de investigação, espaço para a formação pós-graduada, espaço para incubar empresas, para acolher centros de inovação empresarial que queiram aproveitar deste ecossistema para ter produtos mais competitivos, para os testar em condições excelentes. Aqui nesta imagem ficamos com uma ideia da sua localização para as pessoas menos conhecedoras da região do Porto. O Porto de Leixões é o maior porto da zona noroeste peninsular, fica bem perto do centro do Porto, fica a cerca de 10 minutos no máximo de condução de um aeroporto internacional com ligações nacionais, europeias e intercontinentais. Portanto, temos aqui um ótimo capital, ótimas condições para fazermos bem. Isto é o que estamos a fazer, não estamos a construir edifícios de raiz, estamos a procurar rentabilizar projetos que estavam já em curso, estamos a utilizar uma parte significativa do terminal de cruzeiros que foi já mostrado para usar a parte que não vai ser usada pelos passageiros para incubar, para acolher os grupos de investigação. Vão ter este edifício que nós achamos que poderá estar pronto no fim de 2013. Vamos ter uma possibilidade de recuperar o edifício da sanidade One minute, please. Para poder alargar a zona de incubação e podemos criar aqui, à volta do Porto, um ecossistema que permita contribuir em redes nacionais e internacionais para maior conhecimento do mundo, maior conhecimento do oceano. Estamos a procurar colaborar
dentro do âmbito do cluster do Oceano 21 para facilitar a transferência do conhecimento para as empresas, para aumentar a sua competitividade, para tornar o conhecimento em algo que acrescente valor à nossa economia, e estamos empenhados em participar e estamos a construir uma rede internacional com parcerias com os centros dos Estados Unidos, do Brasil e da Europa, e gostaríamos que este encontro fosse também uma oportunidade para reforçarmos esta rede e para tornarmos também agentes mais colaborativos numa rede internacional, que é do interesse de todos, para cumprir este objetivo, que não é apenas a nossa ambição, mas é uma ambição de toda a humanidade. Muito obrigado.